Ladies and gentlemen, Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, prezados amigos, este é o irmão Frank falando a vocês do Centro Missionário Internacional em Krefeld, Alemanha. É sempre um privilégio compartilhar com vocês a santa e preciosa Palavra de Deus. Nós chamamos esse ministério profético apostólico, ministério fundamentado na Bíblia, para certificar que vocês compreendam, nós não representamos uma igreja ou denominação, nem mesmo a nós mesmos. Nós somente cremos a palavra de Deus da maneira como está escrita. E todos os ensinamentos, todas as práticas, tudo como nós cremos, deve ser restaurado à igreja do Deus vivo antes do retorno de Jesus Cristo. Um de nossos temas é o retorno de Jesus Cristo, o chamado para fora, a preparação daqueles que formam a igreja noiva para encontrar o noivo quando ele chegar. Então, obviamente, nós pensamos sobre Gálatas capítulo 1, onde o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, enfatiza que há somente um verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. E este evangelho nós temos que pregar e nós temos que ensinar todas as coisas de acordo com a palavra de Deus. Então, em Gálatas 1, versículo 10, o apóstolo diz: pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? O mesmo eu digo hoje. E também, se continuarmos, ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Nós somente podemos agradar a Deus ou homens. Não há nenhum caminho no meio disso. O mesmo se aplica aos ensinamentos das doutrinas bíblicas. E amigos, se nós formos a 1 Pedro, capítulo 1, nos é dito que antes da fundação do mundo, nós fomos escolhidos e ordenados para a vida eterna. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Aqui nós temos a revelação que Deus, antes do tempo começar, tinha o seu plano de salvação. Ele sabia que o homem cairia, que a redenção se tornaria necessária. E então, a pregação do Evangelho de Jesus Cristo é para deixá-lo saber o que Deus fez em Cristo, pré-determinado, escolhido. Mas então, através da pregação da palavra de Deus, você tem que
responder. Você tem que confirmar o seu chamado. Você tem que crer, porque você é escolhido. E por isso, nós lemos em Atos, capítulo 13, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Assim, nós temos que tornar firme que não seguimos uma tradição de igreja, como falamos nos últimos sermãos sobre obediência, sobre fé, sobre batismo. Hoje, se olharmos dentro do cristianismo, todos caminham por seus próprios caminhos, todos têm seus próprios ensinamentos, mas aqueles que têm a vida de Deus dentro deles, aqueles que são nascidos de novo pelo Espírito Santo, eles têm uma direta conexão com Deus. Eles estão debaixo do sangue da nova aliança. São ordenados a crer e a obedecer a palavra de Deus e a seguir Jesus Cristo, seu Senhor e Salvador. No mesmo capítulo de 1 Pedro 1, nós lemos a partir do versículo 18: redimidos, não com coisas corruptíveis, mas com o precioso sangue de Cristo. Você pode ler versículo 18, 19 e 20, que foi predestinado antes da criação do mundo. Não somente nós, mas o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, que morreu por nós, foi ordenado desde antes da fundação do mundo. E amigos, se você for então a Romanos, o 8º capítulo, está dito no versículo 29, Romanos, capítulo 8, versículo 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quão preciosos são tais afirmações! Jesus Cristo, o Filho de Deus, o primogênito entre muitos irmãos. E amigos, eu gosto de enfatizar isso porque é tão importante nos tornarmos filhos e filhas de Deus. Eu também compartilhei isso algum tempo atrás, que somente se somos nascidos de novo, nós podemos chamar Deus nosso Pai Celestial. Mas agora, não somente milhões, mas acima de 1 bilhão sobre a terra, oram: nosso Pai que está no céu, abençoado seja o seu nome. E eles não conhecem Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Eles jamais se arrependeram, eles jamais foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Eles caminham em uma tradição e oram todas essas orações. E amigos, nós temos que dizer isso. Haverá tal desapontamento no fim da nossa jornada. Eu não desejo estar no lugar daqueles que jamais aceitaram Cristo como seu Salvador pessoal. Porque somente em Cristo
nós recebemos a graça. Nós recebemos todas as bênçãos, plena salvação e, obviamente, vida eterna. Também isto eu tenho que dizer e repetir. Somente se você, durante o seu tempo de vida, receber a vida eterna por crer em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, você poderá e viverá eternamente. Não há outro caminho possível de viver eternamente sem ter vida eterna. Agora, voltando de novo ao pensamento maravilhoso e à realidade que Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. Vamos a Hebreus, segundo capítulo, para ver o que a Escritura tem a dizer sobre este tema. Hebreus, capítulo 2, e aqui nós devemos ler o versículo 11. Está afirmado de uma forma maravilhosa, pois tanto o que santifica como os que são santificados vêm todos de um só, de um e o mesmo. Por esta causa, ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Nós somos do mesmo Pai. Isso é porque o nosso Senhor e Salvador pode dizer, em João 20, versículo 17, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Mas o que significa isto? Significa que nós temos que ter a nossa experiência pessoal para sermos de fato nascidos de novo. Primeiramente, recebemos a semente da palavra de Deus em nossa alma e nós cremos. E então, o Espírito Santo vem sobre nós, criando esta nova vida em nós. E então podemos testificar com o apóstolo Paulo, como ele fez em Gálatas, capítulo 2, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu o que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Voltando a Hebreus, o segundo capítulo, vamos ler o versículo 12. Anunciarei o teu nome a meus irmãos. Cantar-te-ei louvor. Ladies and gentlemen, Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, prezados amigos, este é o irmão Frank falando a vocês do Centro Missionário Internacional em Krefeld, Alemanha. É sempre um privilégio compartilhar com vocês a santa e preciosa Palavra de Deus. Nós chamamos esse ministério profético apostólico, ministério fundamentado na Bíblia, para certificar que vocês compreendam, nós não representamos uma igreja ou denominação, nem mesmo a nós mesmos. Nós somente cremos a palavra de Deus da maneira como está escrita. E todos os ensinamentos, todas as práticas, tudo como nós cremos, deve ser restaurado à igreja do Deus vivo antes do retorno de Jesus Cristo. Um de nossos temas é o retorno de Jesus Cristo.
o chamado para fora, a preparação daqueles que formam a igreja noiva para encontrar o noivo quando ele chegar. Então, obviamente, nós pensamos sobre Gálatas capítulo 1, onde o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, enfatiza que há somente um verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. E este evangelho nós temos que pregar e nós temos que ensinar todas as coisas de acordo com a palavra de Deus. Então, em Gálatas 1, versículo 10, o apóstolo diz: pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? O mesmo eu digo hoje. E também, se continuarmos, ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Nós somente podemos agradar a Deus ou homens. Não há nenhum caminho no meio disso. O mesmo se aplica aos ensinamentos das doutrinas bíblicas. E amigos, se nós formos a 1 Pedro, capítulo 1, nos é dito que antes da fundação do mundo, nós fomos escolhidos e ordenados para a vida eterna. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Aqui nós temos a revelação que Deus, antes do tempo começar, tinha o seu plano de salvação. Ele sabia que o homem cairia, que a redenção se tornaria necessária. E então, a pregação do Evangelho de Jesus Cristo é para deixá-lo saber o que Deus fez em Cristo, pré-determinado, escolhido. Mas então, através da pregação da palavra de Deus, você tem que responder. Você tem que confirmar o seu chamado. Você tem que crer, porque você é escolhido. E por isso, nós lemos em Atos, capítulo 13, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Assim, nós temos que tornar firme que não seguimos uma tradição de igreja, como falamos nos últimos sermões sobre obediência, sobre fé, sobre batismo. Hoje, se olharmos dentro do cristianismo, todos caminham por seus próprios caminhos, todos têm seus próprios ensinamentos, mas aqueles que têm a vida de Deus dentro deles, aqueles que são nascidos de novo pelo Espírito Santo, eles têm uma direta conexão com Deus. Eles estão debaixo do sangue da nova aliança. São ordenados a crer e a obedecer a palavra de Deus e a seguir Jesus Cristo
seu Senhor e Salvador. No mesmo capítulo de 1 Pedro 1, nós lemos a partir do versículo 18: redimidos, não com coisas corruptíveis, mas com o precioso sangue de Cristo. Você pode ler versículo 18, 19 e 20, que foi predestinado antes da criação do mundo. Não somente nós, mas o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, que morreu por nós, foi ordenado desde antes da fundação do mundo. E amigos, se você for então a Romanos, o 8º capítulo, está dito no versículo 29, Romanos, capítulo 8, versículo 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quão preciosos são tais afirmações! Jesus Cristo, o Filho de Deus, o primogênito entre muitos irmãos. E amigos, eu gosto de enfatizar isso porque é tão importante nos tornarmos filhos e filhas de Deus. Eu também compartilhei isso algum tempo atrás, que somente se somos nascidos de novo, nós podemos chamar Deus nosso Pai Celestial. Mas agora, não somente milhões, mas acima de 1 bilhão sobre a terra, oram: nosso Pai que está no céu, abençoado seja o seu nome. E eles não conhecem Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Eles jamais se arrependeram, eles jamais foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Eles caminham em uma tradição e oram todas essas orações. E amigos, nós temos que dizer isso. Haverá tal desapontamento no fim da nossa jornada. Eu não desejo estar no lugar daqueles que jamais aceitaram Cristo como seu Salvador pessoal. Porque somente em Cristo nós recebemos a graça. Nós recebemos todas as bênçãos, plena salvação e, obviamente, vida eterna. Também isto eu tenho que dizer e repetir. Somente se você, durante o seu tempo de vida, receber a vida eterna por crer em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, você poderá e viverá eternamente. Não há outro caminho possível de viver eternamente sem ter vida eterna. Agora, voltando de novo ao pensamento maravilhoso e à realidade que Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. Vamos a Hebreus, segundo capítulo, para ver o que a Escritura tem a dizer sobre este tema. Hebreus, capítulo 2, e aqui nós devemos ler o versículo 11. Está afirmado de uma forma maravilhosa
Pois tanto o que santifica como os que são santificados vêm todos de um só, de um e o mesmo. Por esta causa, ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Nós somos do mesmo Pai. Isso é porque o nosso Senhor e Salvador pode dizer, em João 20, versículo 17, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Mas o que significa isto? Significa que nós temos que ter a nossa experiência pessoal para sermos de fato nascidos de novo. Primeiramente, recebemos a semente da palavra de Deus em nossa alma e nós cremos. E então, o Espírito Santo vem sobre nós, criando esta nova vida em nós. E então podemos testificar com o apóstolo Paulo, como ele fez em Gálatas, capítulo 2, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu o que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Voltando a Hebreus, o 2º capítulo, vamos ler o versículo 12. Anunciarei o teu nome a meus irmãos. Cantar-te-ei louvor